Vamos então a mais uma questão 45 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2019, uma questão de circuitos. Eu adoro circuitos. Vamos lá. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão, UAB. Observe os esquemas e, nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Bom, para eu saber qual é a corrente elétrica que possui menor intensidade, eu preciso lembrar da relação entre voltagem, resistor e corrente. Bom, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Como todos os circuitos possuem a mesma DDP entre A e B, né? O U aqui vai ser constante. Para eu garantir menores valores de corrente, eu tenho que garantir que eu possua maiores valores de resistência, tá? Então, eu vou falar sobre proporcionalidade em alguma postagem no Instagram. Fica ligado aí, acho que terça-feira que vem. Vamos ver. Então, aqui, para garantir que esse U seja constante, quando eu diminuo o valor da corrente, é porque a resistência aumentou. Então, como eu quero menor intensidade de corrente elétrica, eu vou verificar qual desses circuitos possui o maior valor de resistência. Porque o maior valor de resistência vai me garantir menor valor de corrente, tá? Então, aqui, o item 1, eu tenho 4 resistores ligados em série. Nesse caso, a resistência equivalente vai ser R dividido por 4. Por que R dividido por 4? Porque quando eu tenho 4 resistores ligados em paralelo, 4 resistores iguais, eu vou pegar o número de resistores, né? Esse valor é importante, e vou fazer uma divisão. O valor da resistência dividido pelo número de vezes que ela se repete, tá bom? O item 2, o que vai acontecer? Eu tenho ligações mistas, né? Como eu vou fazer a ligação? Bom, deixa eu identificar aqui que eu posso estar levando em consideração que você já sabe quando o circuito está ligado em série paralela. Mas vamos voltar um pouco, então, aqui ainda no item 1, que de repente você pode ter ficado em dúvida. A gente sabe que as resistências são ligadas em paralelo quando há uma divisão de corrente, quando tem um nó. Então, a corrente, por exemplo, chega aqui no ponto A, e nesse ponto aqui eu tenho um nó, né? E ela vai sofrer uma divisão, ela vai se dividir, e nesse caso, já que são resistores iguais, em 4 partes iguais. Então, esses 4 resistores no circuito 1 estão ligados em paralelo. Então, a resistência equivalente vai ser dada por R dividido por 4. No item 2, mais uma vez, a corrente chega no A e chega aqui e se divide em 3 partes. Tá? Essa primeira linha, a corrente que passa nesse braço, né? Ela passa tanto nesse R quanto nesse R. No segundo braço, essa corrente passa nos 2 R's. E aqui também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a resistência equivalente em cada braço, tá? Então, nesse braço aqui, eu vou ter 2R. Porque quando eu tenho um circuito em série, eu somo vou fazer isso. Ó, então, como esses dois caras aqui estão em série, eu tenho 2R. Mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. Então, eu tenho 2R no primeiro braço, 2R
no braço do meio e 2R no braço inferior. Então, a resistência equivalente do circuito 2 vai ser 2R, que se repete 3 vezes, 2R sobre 3, tá? Bom, no item 3, eu tenho aqui a corrente chegando, aqui tem um nó, eu tenho nessa malha aqui uma ligação em paralelo que eu vou substituir por equivalente de R sobre 2, né? Mas essa malha que eu acabei de achar que é R sobre 2, ela vai estar somando com essa malha, com esse único resistor aqui, já que esse conjunto está em série com esse conjunto, tá? Então, a resistência 3 vai ser igual a 2R mais R3R sobre 2, tá bom? E aqui, no último, a gente tem a corrente chegando, aqui eu tenho um nó, eu tenho esse grupo aqui em série, tá? Esse grupo aqui em série entre si e o braço de cima com o braço de baixo estão ligados em paralelo, tá bom? Porque a corrente se divide, né, em duas partes. E nesse primeiro braço eu tenho 3 resistores em série, então aqui em cima eu tenho 3R, e nesse aqui de baixo eu tenho 2R. E aí com isso eu vou ter a resistência equivalente do 4 vai ser o produto sobre a soma. Então vai ficar 3 vezes 2, 6R ao quadrado, R vezes R, né? E aqui vai ficar 5R. E aí vai dar 6 quintos de R. Com isso, a gente tem que comparar, né? Quem tem a maior resistência vai ter o menor corrente. Então, aqui eu tenho, no 1, eu tenho 1/4, né? Que dá 0,25. No 3, eu tenho 1/2. Bom, deixa eu anotar, que acho que vai ficar melhor. Então, 1/4 de R, eu vou ter 0,25 de R. 3/2 eu vou ter 1,5 de R. 2/3 é 0,67 de R. E 6 dividido por 5 vai dar 1,2 de R. Então, a maior resistência vai ser na letra B, né? Já que eu tenho... Não, desculpa. Vai ser, então... Calma, gente. Eu tenho que ter a maior resistência para a menor corrente. 0,5, 0,67, 1,5. Então, a resposta é a letra C, tá? E essa questão teve 36% de acerto só. É uma questão bem interessante porque com ela você consegue analisar tipos diferentes de associação de resistores e o cálculo, né, das resistências equivalentes, tá bom?